Existem projetos de engenharia que não são apenas construções. São declarações de poder que redefinem geografia, política e o futuro de bilhões de pessoas. A China está construindo a maior barragem hidrelétrica já concebida na história da humanidade. Não na planície costeira onde a maioria das mega-barragens é erguida, mas no topo do mundo, no rio Brahmaputra, na região do Tibete, a 5.000 metros de altitude. Quando estiver completa, essa estrutura gerará 3 vezes mais energia que a represa de Três Gargantas. Desviará o curso de um dos rios mais sagrados da Ásia e dará à China controle absoluto sobre o abastecimento de água de 3 países rio abaixo: Índia, Bangladesh e milhões de pessoas que dependem desse rio para sobreviver. E se você quer entender como um único projeto de engenharia pode mudar o equilíbrio geopolítico de todo um continente, se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. O rio Brahmaputra nasce nas geleiras do Tibete e percorre 2,9 mil quilômetros através da China, Índia e Bangladesh, antes de desaguar no Golfo de Bengala. É a linha de vida de 700 milhões de pessoas. Agricultores dependem dele para irrigação. Cidades dependem dele para água potável. Ecossistemas inteiros dependem do seu fluxo sazonal previsível. E agora, a China decidiu que esse rio precisa trabalhar para ela. O projeto se chama Barragem de Yarlung-Tsangpo. E os números são de outra escala. Capacidade instalada projetada: 60 gigawatts. Para referência, a represa de Três Gargantas, atualmente a maior usina hidrelétrica do mundo, gera 22,5 gigawatts. Esta nova barragem produzirá quase o triplo. A estrutura terá mais de 300 metros de altura. Será construída numa das regiões geologicamente mais instáveis do planeta, numa zona sísmica ativa onde placas tectônicas colidem. E controlará o fluxo de água para 3 nações que já vivem em tensão constante por recursos hídricos. Quando a China anunciou oficialmente o projeto em dezembro de 2024, a reação foi imediata. A Índia convocou reuniões de emergência do Gabinete de Segurança Nacional. Bangladesh emitiu declarações diplomáticas preocupadas. Especialistas em geopolítica começaram a usar uma palavra que raramente aparece em discussões sobre infraestrutura: arma. Porque isso não é apenas uma barragem, é controle sobre a água. E água é poder. Especialmente quando você controla a fonte e outras nações dependem dela rio abaixo. O Brahmaputra não é um rio qualquer. Na Índia, ele é chamado de filho de Brahma, o criador no hinduísmo. É sagrado. Milhões de peregrinos banham-se em suas águas todo ano. Festivais religiosos dependem de seus ciclos. Economias regionais inteiras são estruturadas em torno de suas cheias sazonais previsíveis. E agora, essa previsibilidade está nas mãos de Pequim. Se a China decidir reter água durante a estação seca, os níveis rio abaixo caem, colheitas falham, cidades enfrentam racionamento, tensões políticas internas explodem. E se a China abrir as comportas repentinamente durante a estação chuvosa, enchentes catastróficas podem devastar vilarejos e cidades que não têm infraestrutura para lidar com liberação súbita de volumes massivos. Isso é o que especialistas chamam de weaponização de água. A capacidade de um país controlar recurso vital de outro sem disparar um único tiro. É coerção silenciosa. Pressão hidráulica aplicada diretamente nas artérias econômicas de nações vizinhas. A Índia sabe disso. Por isso, assim que o anúncio foi feito, Nova Delhi acelerou seus próprios planos para construir barragens no lado indiano do Brahmaputra. Não porque precisa da energia,
mas porque precisa de capacidade de armazenamento própria para amortecer qualquer manipulação chinesa do fluxo de água. É corrida armamentista hidrelétrica. E o rio virou campo de batalha sem que uma única tropa tenha cruzado fronteira. Mas vamos falar da engenharia pura. Porque mesmo ignorando as implicações geopolíticas, o que a China está tentando fazer é tecnicamente insano. Construir barragem de 300 metros numa região onde a temperatura cai para menos 40 graus Celsius no inverno. Onde o ar é tão rarefeito que trabalhadores precisam de suplementação de oxigênio. Onde material de construção precisa ser transportado por estradas de montanha que mal existem. A logística sozinha é pesadelo. Cimento, aço, maquinário pesado, tudo precisa subir milhares de metros de altitude através de terreno que desafia qualquer veículo convencional. A China está construindo novas estradas, novas ferrovias, infraestrutura inteira só para possibilitar a construção da barragem. E tem a geologia. A região é zona de encontro entre a placa tectônica indiana e a placa eurasiática. É literalmente o ponto onde a Índia está empurrando para dentro da Ásia, erguendo o Himalaia. Terremotos não são raros. São parte da realidade geológica da área. Construir barragem gigante numa zona sísmica ativa é apostar que sua engenharia pode resistir a forças tectônicas que movem continentes. Se a estrutura falhar durante terremoto, a água liberada seria tsunami instantâneo descendo montanha abaixo. Destruição em escala bíblica para tudo no caminho. Engenheiros chineses dizem que têm tecnologia para isso. Que sistemas de amortecimento sísmico, fundações profundas e design flexível permitirão que a estrutura absorva tremores sem colapsar. Mas nunca foi testado em escala dessa magnitude em altitude tão extrema. É experimento em tempo real, com bilhões de vidas dependendo de que os cálculos estejam corretos. Agora, vamos falar da capacidade energética. 60 gigawatts é quantidade absurda de eletricidade, suficiente para alimentar cerca de 300 milhões de lares. É mais energia do que alguns países inteiros consomem anualmente. E a China precisa disso. Mesmo sendo líder global em energia solar e eólica, demanda energética continua crescendo. Indústria pesada, data centers, eletrificação de transporte, tudo exige mais e mais eletricidade. Hidrelétrica é confiável, controlável, não depende de sol ou vento. Mas a questão não é só quantidade de energia, é onde essa energia vai. A barragem ficará no Tibete, região remota com baixa densidade populacional. A eletricidade gerada precisa ser transmitida para a costa leste da China, onde estão as megacidades e centros industriais. Isso significa milhares de quilômetros de linhas de transmissão de ultra alta voltagem atravessando montanhas, desertos, regiões rurais. Infraestrutura que sozinha custa dezenas de bilhões de dólares. E cada quilômetro adiciona perda de energia durante transmissão. Mas mesmo com perdas, o volume puro de energia gerada torna o projeto viável economicamente, pelo menos no papel, porque há custo que não aparece em planilhas financeiras. Custo ambiental, custo social, custo geopolítico. O vale onde a barragem está sendo construída é lar de comunidades tibetanas que vivem ali há gerações. Vilarejos inteiros serão inundados, pessoas serão realocadas, forçadas a abandonar terras ancestrais. A China chama isso de reassentamento. Comunidades locais chamam de deslocamento forçado. E tem um impacto ecológico. O Brahmaputra é corredor de biodiversidade. Espécies de peixes migratórios dependem de fluxo livre do rio. Florestas ribeirinhas dependem de ciclos de cheia e seca. Sedimentos transportados pelo rio fertilizam planícies rio abaixo.
Barragem interrompe tudo isso. Peixes não conseguem migrar. Sedimentos ficam presos atrás da barragem em vez de enriquecer solos rio abaixo. Ecossistemas que evoluíram em torno de padrões naturais do rio entram em colapso quando esses padrões são artificialmente alterados. Bangladesh, nação rio abaixo que já é uma das mais vulneráveis a mudanças climáticas, depende dos sedimentos do Brahmaputra para repor o solo constantemente erodido pelo mar. Se sedimentos param, a terra literalmente desaparece. Milhões de pessoas vivem em delta que existe porque o rio deposita sedimento constantemente. Sem isso, o mar avança. E não há barragem no mundo que pode segurar o oceano. Então, por que a China está fazendo isso? A resposta oficial é desenvolvimento, energia limpa, progresso econômico, elevação de padrão de vida. E tudo isso é parcialmente verdadeiro. A China realmente precisa de energia. Realmente está investindo massivamente em renováveis. Mas há camada adicional. Controle estratégico. O Tibete sempre foi região sensível politicamente. Investir em infraestrutura massiva lá solidifica presença chinesa. Torna a região economicamente integrada ao resto da China de forma irreversível. E há a dimensão internacional. A Índia é rival estratégico da China. Ambos competem por influência na Ásia. Ambos têm disputas territoriais não resolvidas. E agora, a China tem a capacidade de literalmente ligar ou desligar fornecimento de água de um dos rios vitais da Índia. Não precisa usar essa capacidade. Só precisa tê-la. É dissuasão. É pressão. É lembrete constante de assimetria de poder. E não é só teoria. A China já fez isso em escala menor. O rio Mekong, que nasce no Tibete e flui através do Sudeste Asiático, já é parcialmente controlado por barragens chinesas. Durante secas severas nos últimos anos, países rio abaixo acusaram a China de reter água, exacerbando crise. A China negou. Disse que estava apenas gerenciando recursos de forma responsável. Mas dados de satélite mostraram níveis de água anormalmente baixos em partes do Mekong, enquanto reservatórios chineses estavam cheios. É esse o futuro do Brahmaputra? Disputas constantes sobre quem controla quanto de água e quando. Rios virando campos de batalha diplomáticos. A Índia não está esperando para descobrir. Além de construir suas próprias barragens, está investindo pesadamente em dessalinização, reciclagem de água, eficiência hídrica, preparando-se para cenário onde não pode mais confiar na previsibilidade do Brahmaputra. É adaptação forçada e custa bilhões que poderiam ir para a educação, saúde e infraestrutura básica. Mas, quando sua segurança hídrica está em jogo, não há escolha. Bangladesh, sem recursos da Índia, está numa posição ainda mais vulnerável. Já enfrenta inundações regulares, ciclones, aumento do nível do mar. E agora adiciona incerteza hídrica à lista de ameaças existenciais. Organizações internacionais tentaram mediar. Tratados sobre rios transfronteiriços existem, mas a China não é signatária da maioria deles. E mesmo os tratados que assinou são vagos, sem mecanismos de enforcement reais. Quem vai obrigar a China a cumprir acordos sobre água? A ONU? Com que exército? Sanções econômicas contra a segunda maior economia do mundo. Não há alavanca real de pressão. E a China sabe disso. Por isso, pode avançar com projetos assim mesmo diante de objeções internacionais. Porque no final, poder físico sobre recurso conta mais que resoluções diplomáticas. O cronograma oficial da barragem coloca conclusão entre 2030 e 2035. Menos de uma década até que a estrutura esteja operacional. E uma vez que esteja, não há volta. Não dá para desmontar barragem de 300 metros. Não dá para devolver rio ao estado natural.
É mudança permanente na geografia política e física da Ásia. E está acontecendo agora. Enquanto o mundo está distraído com outras crises, essa transformação silenciosa está sendo literalmente construída pedra por pedra no topo do mundo. E o mais perturbador? Isso é apenas o começo. A China anunciou planos para até 60 barragens na região do Tibete nas próximas décadas. Não só no Brahmaputra, mas em outros rios que fluem para a Índia, Sudeste Asiático, Ásia Central. É estratégia de longo prazo. Transformar controle sobre nascentes de rios em vantagem geopolítica duradoura. Em mundo onde mudanças climáticas tornam água cada vez mais escassa, quem controla as fontes controla o futuro. E o Tibete, teto do mundo, é onde mais rios da Ásia nascem. É a caixa d'água do continente. E está nas mãos de um único governo que não precisa consultar parlamento, não enfrenta oposição doméstica organizada e pode pensar em horizontes de décadas, enquanto democracias se preocupam com o próximo ciclo eleitoral. É a simetria temporal e pode ser tão decisiva quanto a simetria militar ou econômica. Então, quando essa barragem ficar pronta, quando as turbinas começarem a girar, quando a eletricidade começar a fluir para as cidades costeiras da China, lembre-se, não é apenas sobre energia, é sobre poder no sentido mais fundamental. Poder de decidir quem tem água e quem não tem. Poder de pressionar sem invadir. Poder de remodelar geografia política através de engenharia física. É isso que está sendo construído no topo do mundo. E mudará tudo para a Ásia. E não esquece de ativar o sininho para pegar o próximo episódio sobre megaprojetos que estão redesenhando o equilíbrio de poder global. Finale of our series on geopolitical engineering. Make sure to activate the notification bell.